A aula de hoje vai ser uma aula de finalização do curso, então eu queria, primeiramente, resgatar alguns elementos e completar esses elementos com alguns instrumentos analíticos que eu acho que nomeiam a crítica à substancialização da identidade que a gente está fazendo aqui. A questão central que eu construí na primeira aula, com apoio do pensamento de Heidegger, era sobre a diferença entre duas formas de ver a identidade, de perguntar sobre a identidade. O que seriam perguntar sobre a identidade por meio da pergunta o quê, e perguntar sobre a identidade por meio da pergunta quem. E eu transpus o que Heidegger coloca a respeito do ser para a questão da identidade. Então, esse foi o objetivo da primeira aula. A resposta para a primeira questão, irremediavelmente, é colocada na forma res, a palavra latina que significa coisa. Quando você pergunta pelo ser ou pela identidade, por meio da questão o que é essa identidade, você vai obrigatoriamente, por uma questão de logos, de lógica, de sentido da palavra, você vai responder essa questão por meio de alguma forma da linguagem, alguma forma de expressão que irá responder a essa questão por meio da ideia de essência. Quando você pergunta por uma coisa, você fala o que a coisa é. Então você está respondendo por meio de uma essência. No entanto, quando você pergunta sobre o ser, e como eu coloquei aqui, puxando a questão para o campo da identidade, portanto, teoricamente, quando você pergunta pela identidade por meio da questão quem, você não estará obrigatoriamente precisando responder essa pergunta por meio da ideia de coisa, por meio de uma ideia de essência, e sim por meio da ideia de uma existência, de uma projeção, de uma escolha, da escolha de uma herança. É isso que nós vamos ver hoje. Então, eu gostaria de finalizar o curso dizendo que a única maneira de você colocar a questão sobre a identidade é por meio da questão quem. Se você tentar colocar a identidade por meio da questão o quê, você não trará uma resposta cientificamente validável. Eu acho que é absolutamente impossível. O Heidegger diz que, para se alcançar o ser, é preciso rejeitar a substancialização, a coisificação, a reificação da alma, da consciência e a própria ideia de eu, de ego, né? Dizendo de outra maneira, a própria ideia de subjetividade. Eu queria também evocar, a partir daí, feita essa distinção, que, assim, lembrar também, né, um tema que foi central na primeira aula do curso, a ideia de Heidegger também, que a passagem das sociedades europeias tradicionais para a chamada modernidade é também a passagem de uma subjetividade para uma subjetividade. Antes, a subjetividade é um conceito que sempre existiu. Desde o mundo grego, nós temos a ideia de subjetividade. Porém, a subjetividade era apenas uma das formas da subjetividade, da interioridade de alguém. E com a modernidade, a subjetividade se tornou a única forma de subjetividade possível, admissível para a maioria das instituições, para a maioria das pessoas, e isso produziu consequências as mais curiosas e graves na história da humanidade. Essa é a questão colocada por Heidegger, e a partir daí eu queria dar um pulo e evocar uma reflexão. Eu queria evocar uma frase do Paul Weiner que diz respeito ao nosso curso. É um historiador ligado à École des Annales, a nova história, né, francesa, e ele disse que a questão da identidade, a questão do sujeito, da identidade por meio do sujeito, fez correr mais sangue no século XVI do que a luta de classes no século XIX. Eu diria para vocês que eu estou de acordo, eu até estenderia essa frase para dizer que o tema da identidade, ao longo da história, fez correr mais sangue do que a própria luta de classes. É em nome da identidade que você extermina o outro, né? É em nome da identidade que você faz
que você fez a colonização da América, por exemplo. Desculpem, a palavra correta seria com o pretexto de defender uma identidade ou da superioridade hierárquica de uma identidade sobre a outra que você mata. Bom, por que o Paul Veyne disse isso a respeito do século XVI? Porque no século XVI nós estamos vendo, no cenário da Europa, um recrudescimento das posições identitárias a partir mediadas pela questão religiosa. A questão é muito mais do que religiosa. Se eu fosse propor uma revisão da história da Europa nesse momento, eu acho que a gente teria que descentrar um pouco da questão da reforma, da questão religiosa, para pensar na questão identitária, sobretudo porque de um centramento identitário. A religião era a desculpa, a religião, me parece, o protestantismo, nas suas múltiplas formas, eram a desculpa para propor uma outra liberdade de ser, ou seja, uma outra identidade. Eu acho que essa era a questão fundamental. Para os protestantes, em geral, a questão da guerra das religiões do século XVI era o cenário, a oportunidade, o nó, digamos assim, que eles poderiam se constituir como sujeitos independentes. Poderiam constituir a sua própria identidade, como sujeitos religiosos, sim, evidentemente, porque isso era a grande bandeira, mas também como sujeitos do capital, como sujeitos de um novo modo de vida, e, sobretudo, como sujeitos que não precisavam de mediação. Esse é o nó da questão. Toda a dinâmica política que moveu a disputa entre as religiões no século XVI é uma disputa que se produziu como uma luta contra a mediação religiosa. Porque eu também, na primeira aula do curso, eu coloquei para vocês como o pensamento de Santo Agostinho foi transportado para esse contexto por meio do pensamento de Mestre Eckhart, que é um dos grandes pensadores que criou condições para essa diferença de pensamento. Esse nó, eu acho que ele vai ser fundamental para as guerras da religião, que por sua vez serão fundamentais para a construção do sujeito cartesiano, né, que é o sujeito que nós estamos criticando aqui. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, que essa intenção de dispensar a mediação exige o rompimento com a tradição católica, toda ela centrada na mediação. E ela, por conseguinte, constitui a própria essência da reforma. A reforma tem a ver com a invenção do sujeito cartesiano. Para mim isso é evidente. A reforma tem a ver com está na base do surgimento da ideia de sujeito na nossa cultura. E o surgimento da ideia de sujeito é uma rebelião contra a hierarquia, contra essa hierarquia que está presente na mística renana, que está presente na obra do Areopagita, que eu também falei para vocês, que está presente em Platão, em todo o neoplatonismo, que é ilustrada, não está presente no pensamento sincero dele, mas que é ilustrada por Rainer Maria Rilke nas elegias de Duino. É um fio lógico que a gente precisa entender para ter subsídio, substrato, para fazer uma crítica da identidade. Eu diria que o fator decisivo para possibilitar o surgimento desse sujeito que nós conhecemos hoje, desse sujeito moderno, tal como nós o conhecemos, eu diria que é a ação política militante de Mestre Eckhart. As condições intelectuais para essa transformação, para essa elaboração do sujeito moderno, elas vinham desde muito tempo, elas remontam a Agostinho, na tese da Trinité, né, da Trindade, na tese da possibilidade de falar diretamente, sem mediação com Deus. Mas, se as condições intelectuais remontam a Santo Agostinho, as condições políticas vieram com o Mestre Eckhart. E tudo iniciou com um debate absolutamente fútil do nosso ponto de vista, mas teve gente que morreu por ele, que é o debate em torno da questão: qual é a virtude mais importante? E a resposta está na obra de Aristóteles. Aliás, a pergunta se fez para dar voz a Aristóteles. A pergunta foi uma pergunta retórica: qual seria a virtude mais importante? Uma pergunta que atravessou o sistema de inteligência da Europa desde o século XIII, né? Uma pergunta do século XIII,
que é o momento de resgate de Aristóteles. Resgate de Aristóteles na academia, na Universidade de Paris, que era onde mestre Eckhart estudava. E é lá que surge. E quando eu falo desse sistema intelectual, quero dizer que a igreja e a universidade estavam embrincadas, eram quase que a mesma coisa, embora não fossem a mesma coisa, as relações de proximidade eram muito grandes. E um religioso, sábio, muito respeitado, que escrevia pelo nome de Sigérius, o nome verdadeiro dele era Siger de Brabant, fez a pergunta retórica, qual é a virtude suprema? E ele, lendo Aristóteles, ele disse que a virtude suprema era a megalopsiquia. E o que é a megalopsiquia? É a magnanimidade, é a virtude do nobre. É você, sendo uma pessoa que detém o poder, que detém a nobreza, a riqueza, você ser condescendente com o humilde, com a pessoa que não tem poder. Então, essa seria a virtude dos grandes, de acordo com Aristóteles. Nós não temos uma palavra para traduzir especificamente isso, mas a ideia de megalopsiquia é, digamos assim, a generosidade da pessoa que faz caridade. Eu diria isso, é a caridade. Né? É você poder dar, se abrir mão do que tem, tendo muito, e dar para o outro. E o Sigérius, ele diz assim, ele dá uma alternativa. Né? Ele diz assim, olha, a resposta é a megalopsiquia. Mas haveria também o contrário da megalopsiquia, que é a humildade, a humilitas. É possivelmente também o oposto da megalopsiquia. Megalopsiquia é a virtude do nobre, do grande, e a humildade, a virtude do pequeno, do humilde, digamos assim. Humilitas significa se colocar abaixo de tudo. Não significa ser pobre, não tem nada a ver com isso, não significa não ter posses, não ter condições. Humilitas, em latim, esse é o sentido original, significa saber se colocar abaixo, saber ser humilde, saber ceder o lugar para outra pessoa. Então, qual é a virtude principal? Esse é o debate do século XIII. A virtude dos grandes ou a virtude dos pequenos? A magnanimidade ou a humildade? Nesse debate surge a resposta de mestre Eckhart. Mestre Eckhart, ele era aluno desse centro que estava que redescobriu o pensamento de Aristóteles no século XIII, e o mestre Eckhart, ele vai dar a resposta dele, e ele vai contra o senso dominante, contra a vontade da igreja, contra a vontade da Sorbonne, né, da Universidade de Paris, e ele vai dizer que a virtude suprema não é a magnanimidade, mas a humildade. Porém, ele vai fazer uma discussão sobre o conceito de humildade. Ele vai dizer que humildade não consiste em saber se colocar abaixo das criaturas, mas o contrário disso. Para ele, vejam que elaboração complexa e que vai ser decisiva para o conceito de identidade. Ele vai dizer que a humildade, ao contrário do que se pensa, não consiste em saber se colocar abaixo das criaturas, no ponto mais baixo, mas sim o contrário. Humildade seria se colocar acima de todas as criaturas, acima do mundo, acima da vida, para prestar contas apenas a Deus. Ou seja, mestre Eckhart vai criar a teoria de que a virtude suprema é a humildade, quando humildade significa falar diretamente com Deus. Humildade significa, vejam que ideia corrosiva do poder. Humildade significa que você não precisa de um padre para falar com Deus, que você não precisa do bispo, do arcebispo, do cardeal e do papa para falar com Deus, que você não precisa assistir missa para falar com Deus, que você não precisa fazer a comunhão, que você não precisa da igreja para falar com Deus. Humildade significa falar diretamente com Deus, e essa é a virtude suprema. A gente tem duas grandes rupturas. Primeiro, a ideia de que você pode falar com Deus, e segundo, a ideia de que você faz isso apenas por meio da sua consciência. Você não precisa de intermediários, de intermediações, sejam essas intermediações livros, palavras, rezas, cantos, missas ou figuras, pessoas do poder, padres, bispos, etc. Com isso, mestre Eckhart
coloca no centro a possibilidade da subjetividade. Porque, pela primeira vez nesse momento, né, a gente já viu a subjetividade, ela está presente, sempre esteve presente, né, até onde a gente consegue lembrar, porém ela era apenas uma das formas da subjetividade. A partir de Mestre Eckhart, pela primeira vez, nós temos a percepção de subjetividade como uma virtude suprema. Então, e isso vai levar diretamente à ideia de sujeito que nós temos hoje. A tese de Mestre Eckhart vai prevalecer. É uma tese que, muito tempo depois, vai dar origem à Reforma. Eu sei que hoje nós estudamos que a Reforma ela foi feita por Lutero, aí tem aquela romanticidade em torno de Lutero, que se rebelou contra a Igreja Católica quando visitou Roma. Nós vivemos numa vida intersubjetiva. E tudo aquilo que Lutero disse, fez, tem um fundamento. Tem um fundamento no pensamento de Mestre Eckhart. E isso daí é fundamental para a construção da ideia de sujeito. E eu poderia dizer para vocês que também Mestre Eckhart não inventou nada, tudo que ele disse veio de Agostinho, que não inventou nada, tudo que Agostinho falou veio de autores que eu se referi na primeira aula. E Mestre Eckhart utilizou a discussão que Agostinho fez, que eu citei na primeira aula do curso, entre o que Agostinho chamava de conversio e de inversio. Conversio é uma comunicação que é feita diretamente com Deus, sem intermediários. Inversio significa se distanciar de Deus, quando você usa intermediários. No pensamento de Agostinho, e consequentemente no pensamento de Mestre Eckhart, nós temos uma rejeição da ideia de mediação. Nós temos uma rejeição da ideia de comunicação. De onde a sua tese sobre a mediação e a imediação, o elogio do imediato, o elogio do direto e a crítica da mediação, a crítica da ideia de que Deus só se comunica por meio dos religiosos e da religião. O pensamento de Agostinho, é preciso dizer, não gostam de dizer isso, mas é preciso dizer, ele tem elementos, assim, basta você ver a vida pregressa de Santo Agostinho, que você vai compreender o pensamento dele. Assim, ele tem elementos de todas as ritualísticas do norte da África e também de todo mundo pagão. É um pensamento um tanto pagão, porque eu sei que ele é um dos maiores da Igreja Católica, mas ele se tornou isso por causa da conversão dele, da história dele, enfim, do diálogo dele com o bispo de Milão, e depois a atuação dele em Roma, e depois como bispo de Hipona. Mas o pensamento dele tem um elemento, um componente, se você for fazer uma arqueologia do pensamento de Agostinho, você vai encontrar claramente componentes de uma percepção holística da natureza. Agostinho foi um grande inovador. Eu não vou dizer um rebelado, porque não é o caso, mas o pensamento dele permitiu a rebelião de Mestre Eckhart, já em 1280, 1290. Então, veio uma reação ao pensamento de Mestre Eckhart. O pensamento de Mestre Eckhart, vejam bem, ele corrói, ele teve um efeito político devastador. O pensamento de Mestre Eckhart vai ter um efeito corrosivo na própria estrutura da Igreja, e na própria estrutura da academia. O pensamento de Mestre Eckhart teve um papel decisivo para a separação entre a instituição Igreja e a instituição Universidade. O pensamento dele gerou tanta polêmica que a Igreja Católica acabou convocando um concílio, o Concílio de Viena, famosíssimo, né, na história, e para debater as teses de Mestre Eckhart, né? Então, o concílio foi uma negação de Mestre Eckhart, foi um repúdio político de tudo aquilo que fosse imediação. Eu diria que esse concílio é o ponto fundador da epistemologia da comunicação. Quando eu dou aula de teoria da comunicação, eu começo a dizer isso, mas, enfim, eu sei que seria preciso contar muitas histórias na graduação para poder explicar isso direito, mas eu apenas abro a possibilidade.
Por quê? Porque se você vai ler o debate, os documentos, se você vai ler o material do Concílio de Viena, você vai ver que eles estão discutindo comunicação. Eles estão fazendo a primeira epistemologia da comunicação. Eles estão dizendo que a relação entre os homens só pode ser feita por meio de comunicação, e a relação dos homens com o pensamento também apenas por meio da comunicação, e dos homens com as instituições e com as tradições igualmente somente por meio da comunicação. Quer dizer, o sujeito, não existe o sujeito, não existe a individualidade. E eu diria que essa ideia se torna dominante em toda a fundamentação da noção de comunicação. Por quê? Vejam bem, qual é a grande imposição política feita pelo Concílio de Viena? É a imposição política que diz o seguinte, que repudia toda forma de comunicação direta, de mente-coisa, mente-mente, que diz que apenas tem verdade quando você tem uma mensagem, quando você tem um mediador, quando você tem algo que leva de um ponto ao outro. Na verdade, vejam bem, eles estão filosofando coisas que vão impregnar o pensamento ocidental de muitas maneiras e por muitas razões, mas que tem um objetivo político, que é o seguinte, valorizar a igreja, que se vê como a mediadora. Né? Então, a ideia do Concílio de Viena é basicamente um esforço político para desconstruir as teses do imediato propostas por Mestre Eckhart, as teses da conversio agostiniana, e para valorizar, consequentemente, a mediação. Isso tem um efeito político muito grande também, porque isso condena as pessoas a não terem vontade própria. Isso, as teses do Concílio de Viena, que são dominantes na nossa sociedade até hoje, dizem que você não precisa pensar, que alguém vai pensar com você. É a tese que convence ou que tenta impor a ideia de que você é um idiota. Né? Então essa é a ideia. Você precisa dessa mediação para dizer o que você pensa e o que você sente. Enfim, é claro que do ponto de vista tanto teológico como filosófico e como político também, esse pensamento vai ter consequências profundas, porque vai influenciar nas relações sociais de um modo geral, nas relações do poder, na forma do Estado, na forma da economia. Esse pensamento vai conferir ao trabalho e ao dinheiro uma natureza própria, também pensada como mediação. É o Concílio de Viena que vai consagrar a ideia de comunhão com Deus, a comunhão precisa ser mediada, não pode haver comunhão direta. Então, é uma outra tese importante. Ocorre que o Concílio de Viena ele é uma reação conservadora que procura impor uma vontade que estava se fazendo, estava se tornando arcaica, e que consegue, né, porque as forças conservadoras normalmente são muito poderosas na história do Ocidente, né, é um congresso reacionário, no sentido de que faz uma reação contra uma ideia nova, uma ideia inovadora que era revolucionária, que estava sendo proposta por Mestre Eckhart. A consequência disso, política, é o seguinte, se de um lado existe essa imposição e uma ampla dominação dessa imposição, de outro lado, o pensamento de Mestre Eckhart, claro, cresceu. Né? Cresceu, foi se tornando um pensamento revolucionário. Foi ganhando adeptos. E, imediatamente, o pensamento de Mestre Eckhart passou a ideia de convérsio, de que você não precisa de comunicação, de que você não precisa de mediação, passou a ser associada à ideia de autonomia, à reivindicação de direitos, à noção de determinação da vontade de alguém, passou a ser associada à coragem e, sobretudo, à liberdade. Ora, nós temos aqui um dos maiores fundamentos da modernidade. A modernidade é tudo isso, acrescido da maior consequência de todas, que é a ideia de que você independe da instituição para falar com Deus ou com qualquer coisa. Porque você disporia desse instrumento que é a sua consciência. Nós temos
aquilo que Heidegger estava descrevendo para nós, que eu comecei a aula, como a hipervalorização da subjetividade sobre a subjetividade, predomínio da subjetividade. Vejam bem como é interessante a dialética da história. Nós temos um pensamento revolucionário que corrói as entranhas de um pensamento grandemente conservador. Esse pensamento revolucionário se torna dominante. No entanto, ele, ao longo dos séculos seguintes, também vai se engessar, e nós estamos aqui criticando esse pensamento que já foi revolucionário e que se tornou dominante e que se engessou e que se calcificou, impedindo que ideias que eram próprias suas tivessem continuado. Nesse processo, vejam que o sentido da palavra subjetividade se deslocou. Antes, desde os textos neoplatônicos do Denis e o Areopagita, subjetividade tinha o sentido de sujeição. Se você tinha subjetividade, isso significa que você estava sujeito à ordem de uma mediação. E, a partir desse momento, no século XIII, no século XIV, a palavra subjetividade deixou de ser esse sentido que gramaticalmente parece puro, né? Subjetividade como estar sujeito a alguma coisa, para ganhar um sentido de interioridade. Então, subjetividade não é mais você estar sujeito a alguém, alguma instituição, alguma ideia, mas o contrário disso, você possuir uma liberdade interior. Percebam que a questão da hierarquia é central em toda essa ideia. Eu queria dar um salto temporal e vir para os nossos tempos, né? Eu acho que a ideia de sujeito que nós criticamos aqui, ela está já delineada, já temos uma ideia sobre ela, e eu queria procurar agora encontrar alguns elementos no pensamento de um autor que eu considero muito, que é Jacques Derrida, para poder questionar esse pensamento. Eu queria vir para os tempos presentes, mas eu não vou formular nenhuma história e nenhuma explicação. O que eu vou trazer para vocês é um vocabulário, vamos dizer assim. Então, eu vou ser derridiano aqui, e eu não vou explicar nada. Eu vou apenas trazer conceitos que podem ajudar a problematizar o que nós estamos falando aqui. Eu vou trazer aqui alguns conceitos de Derrida, que é um autor que me ajuda muito, é um autor que, para mim, é muito importante, e que segue, bom, eu estou fazendo um método aqui que eu chamaria de desconstrução no curso, desconstrução da ideia de identidade, corrosão, né, da ideia de identidade, desmontagem da ideia de identidade. Desconstrução não significa, a palavra em alemão é destruction, destruição, a gente traduziria como destruição, mas o sentido que Heidegger, que é o inventor do método, utiliza, não é de destruir tudo para não sobrar mais nada, não é isso. É de destruir a estrutura dominante, a estrutura epistemológica, para poder, de alguma maneira, permitir uma reorganização das partes, né? E o Derrida traduz destruição, destruction, por desconstruction, em francês, e é mais ou menos esse sentido que eu estou usando aqui. Então, eu queria trazer algumas ideias soltas para concluir o curso, a partir de Derrida, né? Leituras que eu posso fazer do pensamento de Derrida. Então, escolhi umas 4 ou 5 palavras que eu acho que podem ajudar a organizar, a deixar mais confuso o que poderia estar organizado, mas ninguém aqui quer organizar nada. Então, a primeira palavra é o conceito de identidade, né? Onde, em Derrida, aparece o conceito de identidade. Em primeiro lugar, eu posso dizer que o Derrida tem uma questão pessoal com identidade. Tem um texto dele, que é o Circonfissão, que é uma nota de rodapé, na verdade. A nota de rodapé tem, sei lá, 50 páginas de nota de rodapé. Ele traz alguns elementos que me parecem ser indicadores da ideia dele de identidade, do conceito, da problemática dele com relação à identidade. Então, primeiramente, por exemplo, eu destaco alguns elementos assim soltos. Um elemento que me parece fundamental é quando ele diz que ele lembra
do próprio momento da circuncisão dele. Ora, ele é judeu nascido na Argélia, né? E, como vocês sabem, os judeus são circuncidados ainda com poucos dias depois de nascidos, 7, não sei exatamente quantos, mas ainda nos primeiros dias de nascimento, e ele diz que ele lembra disso, né? Que aparentemente é impossível, mas tem outro texto dele, que é o texto que nós lemos aqui no curso, Espectros de Marx, que ele diz que toda a identidade é uma herança escolhida, eleita. Então, a partir do conceito que ele desenvolve no Espectros de Marx, nós podemos admitir que ele tenha escolhido lembrar, né? Então, a imaginação, eventualmente, né, tornou-se uma memória. Então, é uma herança constituída. E é uma herança. Então, isso já é um enigma da identidade. Isso já é um anátema da identidade. Um outro elemento identitário, uma outra discussão da identidade presente na obra de Derrida, é quando ele revela para a gente que ele tem outros nomes, né? Então, por exemplo, ele tem o nome de batismo dele, Jackie. Jackie, que é o nome americano. Não em francês, o nome é Jacques, mas os pais botaram Jackie. Aí, nesse texto, ele diz que era moda na Argélia, entre os judeus da Argélia, darem nome para os filhos com nomes americanizados, do cinema americano. E ele morre de vergonha desse nome. E ele só vai mudar o Jackie para Jacques quando ele se torna um pesquisador, que vai começar a publicar, e ele escolhe o nome dele. Ele diz, eu não quero ser Jackie, porque é ridículo alguém ser chamado Jacques Derrida, que parece até um apelido. E ele também, nesse texto, ele revela que ele tem um nome secreto, porque era costume entre os judeus da Argélia, na época dele, né, as crianças não terem no seu registro civil um nome, mas era um nome judeu, um nome judaico, que era um nome privado, reservado. E esse nome era um nome secreto, que todo mundo sabia, né, na família, mas que não estava no registro civil. No Circonfission também tem um momento interessante, que ele fala muito de Santo Agostinho no Circonfission. Aliás, percebam que a palavra circunfission é uma aliteração entre circuncisão, confissão. Circuncisão e confissão, aliterados, dariam circunfissão. E ele está brincando aqui também, né, com as confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um personagem com quem ele dialoga em Circonfission bastante, e me parece muito importante, sobretudo o momento em que ele fala de Santa Mônica, né, que é a mãe de Santo Agostinho. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler ou de reler esse texto, identifiquem lá a maneira como ele discute a identidade a partir da relação de filiação, de pertencimento, ou de empatia, entre Mônica e Agostinho, que ele evoca para, metaforicamente, falar de identidade também. Um outro livro que o Derrida utiliza para falar de identidade é um livro de 1993, ou seja, que ele publicou no mesmo ano que o Espectros de Marx, que nós lemos, que é um livro chamado Sauf le nom, ou A Salvo o Nome, né, em que ele discute o conceito de nome, e ele desconstrói a ideia de identidade de uma maneira muito grande, porque aqui, nesse livro, é um livro bem pequenininho, bem fininho, ele vai... isso que não quer dizer que seja fácil a leitura, porque pensem num autor chato e difícil para ler, é o Derrida. Então, ele discute a ideia de diferença, que é um conceito que está presente desde a Gramatologia, que é o livro de estreia dele, em 1967, que ele faz uma discussão entre diferença e diferença. Então, em francês ele escreve uma palavra com A e uma palavra com E, mas a pronúncia das duas é a mesma, é diferença. Só que ele quer assinalar que uma coisa é a diferença dicotômica, ou seja, baseada numa oposição, e outra coisa é uma diferença no sentido mais aberto, contra-epistemológico, né, no sentido mais amplo, que não aceita a submissão a uma determinada epistemologia. A partir desse debate entre diferença e diferença, que eu poderia fazer uma crítica do pensamento decolonial, porque eu acho que não alcança a diferença com A, somente a diferença com E. Mas isso é uma longa discussão, não dá para fazer
aqui. O conceito de identidade em Derrida é fundamental. Em síntese, eu poderia dizer para vocês que a identidade, o tema da identidade aparece no pensamento de Derrida. A minha leitura de Derrida é que o tema da identidade aparece como um tema que pode ser mediado ou não. Como um tema que pode ser mediado quando identidade diz respeito à diferença, a diferença no sentido epistemológico, como o contrário de algo, como a comparação com alguma coisa, como algo que obrigatoriamente você é, ou pode ser imediado, ou imediato, se preferirem, ou seja, a diferença com A. A diferença com A significa o contrário da substancialização de toda identidade, de todo discurso, de toda nacionalidade, de toda propriedade, de toda minoria, de toda identificação com uma essência. E a identidade, compreendida como diferença enquanto oposição, exige não apenas a epistemologia, mas também a oposição. E a identidade pensada como a diferença com A, ela sugere apropriação da herança. Ela sugere que a identidade ela não é essencialista. A diferença é isso, entre uma identidade que se prevê essencialista e uma identidade que está aberta para a invenção, né, para a temporalização. Aspectos de Marx, Derrida trata da herança. Para falar mais apropriadamente da herança, eu quero trazer para o meu vocabulário derridiano uma segunda palavra, né, que é traço. Traço é um conceito central, um conceito maior na obra de Derrida, que significa, no primeiro plano, toda ausência de origem absoluta. E, no segundo plano, toda a impossibilidade da presença. O traço é o fracasso da presença. O traço é um conceito que o Derrida utiliza, na verdade, para desconstruir a própria ideia e possibilidade da filosofia, acreditando que toda filosofia se funda numa metafísica da presença, que não consegue pensar o ser sem associar o ser com a verdade, que não consegue pensar no espírito se não for a presença do espírito na pessoa, no objeto. Então, isso é um problema que o Derrida coloca no campo da filosofia. O conceito de traço de Derrida, que aliás eu utilizo muito, é um conceito que permite que nós compreendamos a identidade não por meio da sua essência, não por meio da sua presença, porque o traço é aquilo que não está presente. O traço é a possibilidade aberta, é a projeção, é a existência. Entendeu? O traço é aquilo que foge à metafísica. Derrida distingue traço de signo. Traço é o oposto de signo. Vejam bem como aqui nós retornamos à epistemologia da comunicação, possibilitando que nós façamos uma desconstrução da comunicação ou da episteme da comunicação, inclusive denunciando que a ideia de comunicação não apenas está baseada numa ideia de mediação, que nem sempre existe, como também que ela está baseada na ideia de signo ou de eficácia comunicativa. Percebam que todo mundo que tem uma abordagem utilitarista, fisiológica, ou funcionalista, ou mesmo positivista da comunicação, só consegue pensar a comunicação em termos de mercado. Qual a eficiência da minha estratégia de comunicação? E eu não estou falando disso aqui. Até poderíamos, mas não é disso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando do contrário, estou tentando desconstruir a percepção, esse senso comum de comunicação como eficiência da mensagem que eu emito, porque eu acho que isso é muito pobre. Eu acho que a gente tem coisas infinitamente mais interessantes do que pensar em eficácia do processo comunicacional. Então, eu estava dizendo que o Derrida distingue traço do signo, e que, por quê? Porque o traço é o signo que não chegou a se manifestar. É o signo que não foi positivado. Traço é aquilo que fica no campo da intuição, do não dito, do quase dito. Traço é a pulsão, traço é a diferença com A. Para a semiologia clássica, o signo se refere sempre a um objeto ausente. Ou seja, signo é uma representação de um objeto, de uma ideia. Derrida rompe com essa lógica da presença, porque
signo pressupõe a metafísica da presença. Signo pressupõe que a representação é um processo direto entre um objeto e a sua representação. E Derrida, com o conceito de traço, ele busca desconstruir, sobretudo, essa obrigatoriedade de nós pensarmos a referência como presença, ou como representação. O Derrida questiona o caráter segundo e provisório, digamos assim, do signo, sobretudo do signo escrito. Ele diz que é preciso considerar todo o processo de significação como um jogo formal de diferenças, ou seja, como um posicionamento político dos traços. Por quê? Por que ele evoca o traço? Porque para que um signo seja representado de uma determinada forma, ele não será representado de outra forma. E, naturalmente, aqui você vai ver uma hierarquização, um conflito político, que, aliás, me permitiria trazer o conceito de dissociação do campo de Simmel, do ponto de vista da sua disputa entre sujeitos sociais interagentes, para o campo das possibilidades de representação. Um outro conceito que nós poderíamos pegar seria o conceito de presença. Como é que Derrida considera e critica a presença? Ele critica a presença como a palavra-chave da tradição metafísica ocidental, dominada por um etnocentrismo, que regula num só movimento os conceitos de escritura, de história, de ciência. Presença é vista por Derrida como um dispositivo cultural e político que está estruturado em torno de um logocentrismo, de um historicismo, de uma coisa que ele usa na gramatologia, uma palavra é o fonocentrismo. Presença tem a ver com logos, tem a ver com verdade. A presença é o lugar da verdade. Observem que Derrida pega essa palavra de Heidegger. Heidegger é o primeiro autor a odiar a palavra presença. Né? Heidegger não suporta a palavra presença, porque a palavra presença para Heidegger, ela significa metafísica. Ela diz o seguinte, olha, você achar que a verdade coincide com a presença, significa você negar toda a possibilidade de existência. Então, é preciso, em primeiro lugar, denunciar a metafísica da presença. E é a partir, aliás, disso que eu estou aqui, desde o começo, fazendo uma denúncia da associação entre identidade e presença. Eu acho que quando nós mediamos a identidade como presença, nós não estamos falando de identidade, nós estamos negando toda a possibilidade de existência do indivíduo, toda a possibilidade de invenção da identidade, que é o que faz identidade aquilo que é. Então é um tema presente em Heidegger, e é um tema também presente em Derrida. Heidegger trata do tema de uma maneira, o Derrida de outra, não há confusão entre os dois estão completamente de acordo em fazer uma denúncia da ideia de presença, e eu estou aqui de acordo com eles também, estou seguindo a onda deles aí, também estou dizendo que a presença é metafísica. Toda a ideia de presença é estigmatizadora, é castradora de toda a possibilidade de existência. Em Derrida, especificamente, nós temos um debate muito rico, que está presente em Heidegger de outra maneira, mas eu estou falando de Derrida, então vou me centrar em Derrida. Nós temos em Derrida um debate bem rico que denuncia ou que critica a ideia de presença como temporalidade e a de presença como espacialidade. Ou seja, toda temporalidade, toda espacialidade que se convertem na noção de presença estão fadadas ao insucesso, estão fadadas à metafísica. Então, não tem elemento crítico dentro delas. Né? Então, se vocês forem pesquisar a identidade e vocês obrigarem a ideia de vocês de identidade, justificarem o conceito de identidade por meio de uma temporalidade ou por meio de uma locacionalidade em relação à identidade que estão tratando, provavelmente vocês estarão fazendo essa equação metafísica da presença. E então vocês estarão criando uma mistificação sobre a realidade. Então, Derrida nos provoca dizendo que a verdade não está nisso, né? Que a verdade não é dependente da presença. Se fosse dependente da presença, não haveria política, porque todos estariam de acordo
com um determinado poder dominante. A presença é a voz do mais forte. A presença é a voz dominante. Agora, deixa eu fazer uma observação, para quem for ler Heidegger, evitem a tradução de 1986. Vejam bem, ela utilizou justamente a palavra presença para traduzir Dasein, que é o oposto de presença. Dasein, ser aí. Então, ela simplesmente botou pré, tracinho, ausência. E com isso ela pretende traduzir Dasein. Eu acho que ela ganhou assim, o Oscar da pior tradução de Heidegger que já vem. Porque tudo que Heidegger faz com o conceito de Dasein, o ser aí, é criticar a autoridade de uma presença. Então, acho que essa é a grande questão. Então, ela utilizou uma palavra que mistifica Heidegger. Por fim, eu queria falar de dois conceitos que estão presentes no texto da aula de hoje, espectralidade e herança, que são conceitos absolutamente centrais e que tem a ver com tudo que eu falei. O traço é da ordem do espectro. O traço não se manifesta como presença. Percebam a associação de Derrida. Ele fala, quando ele utiliza a palavra espectro ou fantasma, né, ou assombração, ele está querendo falar de tudo aquilo que não tem presença. Ele está querendo nos falar de tudo aquilo que é potencial como existência e que pode ter voz política. É isso que ele quer dizer. Então, o livro de Derrida, ele trata dessa relação entre espectralidade e herança, entre assombração e herança, e fala disso, né? O livro, com esse livro, Espectros de Marx, que foi lançado num contexto bem específico, no comentário do texto eu falo um pouquinho do contexto, Derrida demonstra que toda herança é plural. Essa palavra é importante no texto. E diz que herdar significa escolher parte de uma herança, significa filtrar a herança, e, sobretudo, significa assumir certa responsabilidade sobre a herança. Então, a relação do ser com a herança é da ordem espectral e produz o que ele chama de uma heterogeneidade radical. Toda herança teria uma heterogeneidade radical, por quê? Porque toda herança ela não é um fim em si mesmo. Ela depende da maneira como ela é recebida, como ela é filtrada por um indivíduo, como ela é escolhida, como toda herança, dessa maneira, pode ser compreendida como uma temporalidade particular. Vocês têm aqui a mediação da ineficácia da ideia de presença. Né? A herança não é a presença. A herança é o que você faz com a sua presença. Pensem nas múltiplas heranças que vocês receberam ao longo da vida, e quando eu falo em herança, eu não estou me referindo a patrimônio. Pode até incluir patrimônio, mas não é isso. Estou falando de herança de saberes, de heranças críticas, de heranças de aula, de heranças de leituras, de heranças de diálogos, de experiências de vida. Vocês conservam algumas e dispensam outras. Ora, isso existe por quê? Porque o traço transcende a presença. Se nós vivêssemos num mundo dominado realmente pela presença, vocês não fariam escolhas seletivas da temporalidade. Vocês não fariam escolhas seletivas das heranças que recebem. Vocês apenas estariam e continuariam. Mas não, nós transcendemos, nós somos seres transcendentes, que a partir da nossa transcendência produzimos imanências. Então é por isso que Derrida tematiza a herança como essa herança temporalizada como o oposto da presença. E ele define essa herança, essa temporalidade como algo disjuntado, né, anacrônico. A temporalidade dos espectros, a temporalidade anacrônica. É quando ele utiliza o Hamlet, né, de Shakespeare, aquela frase importante, time is out of joint. O tempo está fora do trilho, o tempo perdeu o rumo. Me lembro não sei se vocês leram The Great Expectations, do Charles Dickens. Tem a cena inicial, é maravilhosa. O personagem principal está no cemitério, em Londres, no cemitério, à noite, com aquelas brumas londrinas, e ele começa a ouvir um ruído estranho, um ruído de correntes se aproximando dele. Ele fica em pânico, né? Nós que estamos lendo, temos a certeza de que estamos lendo uma história de terror, e se aproxima dele um espectro, que tem uma corrente amarrada no pé. História de fantasma antiga sempre tem, sobretudo na Inglaterra, história de fantasma em inglês, sempre tem uma corrente amarrada
no pé, né? Aparece o espectro com uma corrente, e o espectro, olhem só que curioso, no meio do cemitério, depois de madrugada, e o espectro pede ajuda para o personagem para cortar a corrente. Ele ajuda a cortar a corrente, morrendo de medo, né? E o espectro vai embora. Passam-se 300 páginas do livro. Tudo acontece. 300 páginas depois, o personagem... Bom, eu vou dar um spoiler agora. Então, se vocês não leram Great Expectations, tampem os ouvidos agora que eu vou contar o que acontece. 300 páginas depois, o personagem principal recebe uma carta dizendo que ele recebeu uma herança. E ele descobre que essa herança foi deixada para ele pelo espectro. Aí agora ele vai entender tudo. 300 páginas depois não se falou mais daquele episódio, e ele vai entender que, na verdade, não era um espectro, era um fugitivo, era um homem de carne e osso, um ser vivo, com a sua presença, digamos assim, que estava fugindo de uma prisão com a corrente amarrada. E justamente porque o personagem principal o ajudou a fugir, ele acabou deixando a herança para ele, né? E ele se torna um personagem rico no momento que ele mais precisa. É uma reviravolta no romance insólita, e isso daí me permitiria utilizar a palavra time is out of joint do Hamlet nas duas ocasiões. Nós temos a sensação de que, gente, está tudo errado, o que é que está acontecendo aqui, quando o espectro aparece, tal como aparece para Hamlet, o espectro do seu pai. Também no Great Expectations aparece, isso daí provoca uma situação insólita. E outro Times acontece quando ele recebe a herança, que é um momento do texto, uma reviravolta típica de Charles Dickens, né? Aliás, eu adoro Charles Dickens por causa dessas reviravoltas, dessa confusão que acontece inesperada, que tem uma lógica que foi anunciada lá antes, 300 páginas antes. E o que acontece agora também é essa. Então, nessa lógica, eu poderia dizer para vocês que o espectro é aquilo que tem o poder de abalar toda distinção segura entre o real e o não real, o vivo e o não vivo, o sentido e o não sentido, o ser e o não ser, o virtual e o atual, né? Então, eu acho que esse é o centro da ideia. Então, a partir daí é que o Marx coloca os espectros de Marx enquanto na condição de uma herança, na condição de uma herança que se produz por meio de escolhas. Nós não herdamos tudo, nós não temos sequer capacidade cognitiva para herdar tudo do mundo. Nós escolhemos. Isso tem a ver com Pierre Menard, o texto que nós lemos do Jorge Luiz Borges, também, para fazer uma referência. O Pierre Menard ele pretende traduzir Dom Quixote, reescrevendo palavra por palavra. E isso também é da ordem da herança. Vejam bem que, sem ser heideggeriano, sem ter lido Derrida, Jorge Luiz Borges acaba fazendo uma equação da mesma natureza. Ele acaba dizendo que a presença não significa nada, porque mais importante do que a presença é a significação produzida pela existência, a projeção produzida pela existência. Porque quando ele diz que ele vai reescrever um novo Dom Quixote, e ele faz isso sem mudar uma palavra do texto, apenas copia, ele está impregnando aquele texto da sua leitura. E a leitura é a herança, nesse sentido. Então, a leitura é essa herança que desconstrói a metafísica.